Olá, queridos inscritos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e, como sempre, mais um vídeo inspirado nas perguntas que vocês me mandam. Hoje nós vamos falar um pouco sobre geografia do Canadá. Esses dias um inscrito me mandou uma pergunta sobre as províncias do Atlântico. E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri várias coisas super interessantes, e aí eu me inspirei para fazer esse vídeo e mostrar um pouquinho para vocês o real tamanho do Canadá. Porque quando a gente vê esse mapa gigantão aqui, a gente pensa, uau, é o segundo maior país do mundo, a gente só perde para a Rússia em território. Porém, a gente vai falar de população, e a população não tem nada a ver com o tamanho do território. Muito bem, meus amores, eu vou pôr pra vocês aí, então, o meu mapão, tá? Deixa ele aqui pra vocês entenderem o que eu estou falando. O Canadá, ele é dividido em 10 províncias, que seriam como os nossos estados no Brasil, e 3 territórios. Eu vou começar falando, então, pelos 3 territórios. Onde eles estão? Lá no topo do mapa, Yukon, que fica fazendo fronteira com o Alasca. Depois a gente tem Northwest Territories, que seria bem no meio aqui, a parte em cinza. E a gente tem o maior território, que é Nunavut, que é essa parte grandona aqui em azul. E só para vocês terem ideia de como essa área toda é inabitada, dados de 2016 dizem que nesses 3 territórios não moram mais do que 120 mil habitantes. Tipo, é muito território para pouquinha gente. Então, esses são os 3 territórios. Vamos entrar então falando das províncias. Vamos começar lá na costa oeste. Então a gente tem a mais conhecida, British Columbia, que todo mundo conhece, que é onde fica Vancouver. Depois a gente vem para Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontário, Quebec. E aí começam as províncias do Atlântico. Onde estão, Nath? Na costa leste do Canadá. Então nós temos ali New Brunswick, Nova Escócia, Princess Island e nós temos Newfoundland and Labrador, que fica aqui na partezinha de cima. Então, essas são as 10 províncias e os 3 territórios aqui no Canadá. E aí também no mapinha vocês estão vendo a capital de cada província, né? E de cada território. A capital de British Columbia é Victoria. A capital de Alberta é Edmonton. De Saskatchewan é Regina. E de Manitoba, Winnipeg. Ontário, a capital é Toronto, porém a capital federal do Canadá fica em Ottawa. Então em Ontário a gente tem a capital da província e nós temos a capital do país, tá? Então Ottawa e Toronto. Em Quebec é a cidade capital da província. Em Newfoundland nós temos St. John. Lembrando que a gente também tem St. John e New Brunswick, viu, gente? Então tem esse St. John's de Newfoundland, que é a cidade principal, que é a capital. Prince Edward Island nós temos Charlottetown. E em Nova Escócia, a capital é Halifax. Em New Brunswick, a capital é Fredericton. Ficou aí um overview para vocês do mapão do Canadá. Agora eu vou pôr um outro mapa que vai fazer vocês olharem para o Canadá de uma forma muito diferente. Vamos lá? Tcharam! Este é o real mapa do Canadá. Tudo que tá em cinza neste mapa é áreas onde não tem ninguém morando, tá? Então, tudo que tá em amarelinho é onde tá a densidade populacional do Canadá. E olha só, gente, quando eu mudei pra cá, logo que eu comecei na Grace, a gente teve uma aula dessa, assim, de geografia pra entender os territórios, as províncias e tal. E a professora falou que 80% da população que vive no Canadá se encontra nessa faixa de até 200 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Então, pega a fronteira, passa uma reguinha 200 quilômetros para cima. Essa faixa inteira é onde está concentrado 80% da população que vive aqui no Canadá. Então, quando a gente olha esse mapão gigante, a gente pensa, uau, o Canadá é gigante. Mas quando você para olhar as cidades que realmente são habitadas, os territórios que realmente são habitados, é só essa faixinha aí de 200 quilômetros para cima da fronteira dos Estados Unidos. E aí, eu achei bacana mostrar isso pra vocês, porque muita gente me manda mensagem assim, Nath, eu quero ir lá pras províncias do Atlântico porque eu quero ir pra um lugar mais calmo. Como se Toronto fosse do tamanho de São Paulo. Só que por mais que a gente compare Toronto com São Paulo e Vancouver com Rio de Janeiro, não se enganem, gente.
O Rio de Janeiro tem mais de 30 milhões de habitantes no Rio e Grande Rio. Aqui, no Canadá inteiro, são 34 milhões de habitantes, ou seja, é quase que a população do Rio de Janeiro dentro de um país desse tamanho. Então, quando a gente fala em comparar as duas cidades com Rio e São Paulo, não estamos falando em densidade populacional, estamos falando em estilo de vida, em estilos de cidade. Toronto é uma cidade mais urbana, como São Paulo é, porém, Toronto tem 2 milhões de habitantes, então é muito difícil você falar que Toronto é igual a São Paulo em termos de população. São Paulo tem mais de 22 milhões de habitantes. Então, eu sempre falo, gente, Toronto é do tamanho de uma Campinas, tá? Campinas hoje tá aí nessa faixa de 1,5 milhão, acho que quase 2 milhões. Toronto, ela é uma cidade de interior, sim, é uma cidade que, apesar de ser a maior cidade do Canadá, em termos de população, em termos de empregabilidade e tudo mais, ela é, sim, uma cidade de interior, na minha visão, porque aqui você ainda vê coisas fechando às 6 horas da tarde do domingo, tem regiões que são muito remotas. Eu acho que Ontário é uma província muito bacana para se morar, porque tem possibilidade de você morar em cidadezinhas até 1 hora e meia de Toronto, com qualidade de vida, com calma, com tudo que vocês estão procurando, fugir aí do Brasil, que é dos grandes centros, dessa bagunça, e procurar um lugar mais calmo. Porém, estando perto de uma região que tem emprego, que é onde estão as maiores indústrias, as maiores empresas, para você também, além da qualidade de vida, ter uma renda financeira alta. Bom, mas vamos ver quais são as 5 províncias mais populosas aqui do Canadá? Para minha surpresa, gente, é óbvio que a gente sabe que Ontário está em primeiro lugar, porque é a província mais habitada, né? Mas em segundo lugar vem Quebec. Eu tenho dados aqui de 2018, então Quebec hoje está em torno de 8 milhões e meio de habitantes, enquanto Ontário tem aí perto de 14 milhões e meio de habitantes, Ontário inteira, tá? Depois, em terceiro lugar, vem British Columbia com 4 milhões e 800 mil, quase 5 milhões de habitantes, e está aí quase pau a pau com Alberta. Alberta tem 4 milhões e 300 mil. Então, British Columbia e Alberta estão aí empatadinhas em terceiro e quarto lugar. E em quinto lugar vem a província de Manitoba, 1 milhão 350 mil habitantes. Depois vem em sexto lugar Saskatchewan, depois vem Nova Escócia, New Brunswick, Newfoundland em Labrador, em décimo lugar Prince Edward Island, e aí sim, nos 3 últimos estão aí os 3 territórios, Northwest Territories, Nunavut e Yukon. Total de população no Canadá inteiro em 2018, 37 milhões de habitantes num país gigante como esse. Outra coisa bacana, né? Quantos habitantes por quilômetro quadrado dá isso, né? 4 pessoas por quilômetro quadrado, tá? Essa é a densidade do país. Quais serão as 5 cidades mais populosas do Canadá? Você já se perguntou isso? Obviamente, Toronto está em primeiro lugar, mas vamos lá as outras 4, porque eu tenho certeza que vocês não têm nem noção. As 5 cidades mais populosas do Canadá são, obviamente, Toronto. Eu achei um mapa aqui de 2016 com dados da região, eles chamam de Large Urban, né, que é a grande região de Toronto. Então, pega Toronto, Downtown, Midtown, e aí pega todos os territórios. Aqui em Toronto, acho que são 5 distritos, né, que formam a Grande Toronto. São, no total, 5 milhões e meio de pessoas na Grande Toronto. Montreal, Quebec, 3 milhões e meio de pessoas. Em terceiro lugar, Vancouver, British Columbia vem em terceiro lugar. A cidade de Vancouver, plus, né, Grande Vancouver, 2 milhões e meio de pessoas, deu 2 milhões e 300. E aí, em quarto lugar, vem Calgary, em Alberta, com 1 milhão e 300 mil, na grande região de Alberta. E aí, em quinto lugar, Edmonton, que é ali a capital de Alberta, com 1 milhão de habitantes. E aí, depois, em sexto lugar, que vem Ottawa, em sétimo, Winnipeg, em oitavo, Quebec City, em nono lugar, Hamilton, aqui em Ontário, e em décimo lugar, Kitchener, Waterloo, Cambridge, que é o tal do Vale do Silício canadense, onde se concentram as maiores e melhores empresas na área de tecnologia aqui do Canadá. Eu ainda vou falar dessa região, porque tem um college muito especial lá que eu estarei visitando agora em agosto, e eu vou trazer várias informações para o pessoal de TI, é só vocês esperarem.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o Canadá. Espero que essas informações façam com que você entenda o mapa do Canadá de uma forma mais aberta, principalmente para quem tem ideia de morar em regiões mais afastadas. Porém, eu quero que vocês pensem em todas as questões de empregabilidade, de qualidade de vida e entendam que não é porque Toronto é a maior cidade do Canadá que é uma cidade impossível de viver com pouca qualidade de vida. Muito pelo contrário. Me sinto como morando no interior de São Paulo aqui, porque realmente é calmo, tem emprego, é aqui que estão as oportunidades para quem é da área de business, para quem é da área de finanças, para quem é da área de TI. Então, tenham esse cuidado de pesquisar. Muita gente se assusta com a questão do custo de vida de Toronto, mas esquecem de ver o outro lado da moeda, que é o lado da empregabilidade, de quanto que você vai ganhar, quanto vai ser seu income morando em Toronto, quanto vai ser seu income morando, de repente, numa província mais afastada dos grandes centros. Não deixem de se inscrever no canal, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu trago mais informações sobre o país, e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo!